Bom, e aí pessoal, bem-vindo para o próximo podcast. Antes de tudo, curta, compartilhe, se inscreva no canal caso não esteja inscrito. E vamos para mais um assunto de vídeo. E obviamente, né, nesse assunto de vídeo, algumas pessoas já vão me chamar de que o dia é isso, que o dia é aquilo. E isso aqui é algo que eu percebi através de uma live que eu fiz esses dias. Eu não sei quando eu vou mandar esse vídeo, mas mais precisamente ontem. Que eu falei assim, cara, eu vou fazer uma live intelectual que eu fiz com um colega, né, que eu fiz com um parceiro de um acordo que eu estou fazendo com ele ali em relação a conteúdo e que até teve um feedback bom, o pessoal acompanhou, o pessoal mandou uma mensagem ou outra, mas não teve tanto acessos, tanto hype em comparação ao tipo de vídeo, ao modelo de vídeo que eu fiz com uma mina, né? Mas não é isso que eu quero falar, só quero falar que esse foi um dos exemplos que me mostrou algo que eu vou falar aqui nesse vídeo e que também eu vou usar a frase de um cara no grupo, né, que a frase dele é muito boa para esse tema aqui: se não tiver mulher, nada mais importa. E é verdade, tá? Alguns aqui eu sei que vão falar, mas aí, pô, aí é gado, aí não sei o que. Mas vamos lá. Primeiro eu vou começar com a questão de faculdade. Por que você fez faculdade? Por que você estuda? Alguns vão falar, é porque eu quero ter dinheiro. Tá, por que você quer ter dinheiro? Porque eu quero ter dinheiro para sobreviver, para comer. Não. Necessidade básica sua, obviamente. Comer é o básico, né? É o mínimo. Só que depois que você já conseguiu superar essa questão, você vai buscar prazer. Isso aqui eu já falei na pirâmide de Oslo, né? Então, eu já falei sobre isso. Então, por que nós fazemos as coisas, nós homens fazemos as coisas que fazemos? Porque treinamos. Treinamos por causa de mulher. Eu mesmo, cara, eu lutei contra o meu ego para não admitir que 90%, 80%, tá? 90% das vezes que eu treinei, das vezes que eu pensei e me motivei em treinar, foi porque eu pensei em mulher. Por exemplo, vou pegar um exemplo. Agora, né, vai ter o carnaval, eu tô mais focado em fazer um treino mais significativo, por quê? Porque a primeira coisa que eu tô pensando é, cara, eu vou bugar as minas no carnaval, eu vou bugar as minas nos eventos, eu vou bugar tudo. E eu pensando dessa forma, me motiva mais do que pré-treino, me motiva mais do que treinar só para ficar forte, me motiva mais do que elogio dos meus amigos, me motiva mais do que, mano, me motiva mais do que ficar forte só por causa de me proteger. Eu não treino pra ficar forte só pra me proteger, eu treino pra ficar forte, pra de fato bugar as minas. Só que eu sei que alguns vão criticar e vão falar. Hoje em dia, óbvio, né, mudou muito. Antes era só por causa disso, hoje em dia eu treino até porque eu gosto também. Quer dizer, às vezes, né? Às vezes eu gosto, às vezes é difícil ir treinar, mas enfim. Mas você que tá aí do outro lado, se pergunte e seja honesto do porquê você quer treinar, do porquê você quer ter um shape estético, do porquê você estuda, do porquê você quer mais grana, do porquê você quer um carro bom, do porquê você quer trocar o carro que você já tem, que é um baita de um carro. Do porquê. Se pergunte aí, seja honesto com essa questão que você vai entender todo o resto. E entender isso não é ruim. Entender isso torna a sua jornada mais objetiva. Quando você fica nessas ideias de, não, pô, tô treinando por causa disso, pô, tô treinando por causa daquilo, querendo colocar uma moralidade em torno de algo fútil, essa é a verdade. E quando eu falo algo fútil, eu não falo o fato de você botar um shape ou de você ganhar dinheiro, eu falo atrelado à vontade. Você cria uma complexidade em torno do objetivo que muitas das vezes faz com que aquele objetivo se torne totalmente complexo. Quando você coloca uma simplicidade em torno do objetivo, por mais que seja atrelado a uma futilidade, você faz com que aquele objetivo se torne mais alcançável, se torne mais maleável. Então, é interessante a forma como você pensa sobre o objetivo, porque isso corresponde ao quanto você vai exigir dos seus compromissos em torno da jornada. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito fácil aqui. Alguém está escutando isso aqui, um jovem está escutando essa live. Cara, vamos supor que você fala assim, eu quero ficar milionário. E aí você fala que quer ficar milionário, mas você não sabe exatamente o porquê. Só que você sabe, na verdade, o porquê. Só que você não quer falar claramente o porquê. Você quer ter relacionamentos. Eu poderia chegar em você e falar, cara, se você só quer mulher, é só você botar um shape. É só você ter um mínimo de atitude, botar um shape. Que quando você melhorar sua aparência, você ter um mínimo de atitude em torno daquilo ali, as mulheres vão corresponder a isso. Elas vão sentir a sua energia. Então você vai ter opções. Talvez não tão vastas, né, quanto alguns aqui imaginam, mas ainda assim vai ser, né, você vai ser rico em opções, você vai ter opções, você vai ter sucesso quando você fizer alguma interação, quando você fizer algum investimento em torno do seu objetivo, que no caso é mulher.
Então, ser verdadeiro em torno do que você quer não é criar uma complexidade em torno daquilo que você acredita tornar aquilo fútil, mas é simplificar e diminuir a estrada. Mas não é só para isso. Eu posso dar vários outros exemplos. Eu vou dar um exemplo de treino mesmo. Vamos supor que você quer botar um shape. O cara fala, pô, eu quero botar um shape. E aí ele vai lá, ele se inscreve numa academia muito top, paga quase 200 conto, tem que ficar esperando os outros treinar, ele usa as melhores roupas para treinar, e aí eu falo assim, mas peraí, você quer botar o shape? Mas por que você tá tendo que pagar 200 conto, frequentar uma academia dessa que você tem que revezar, tem que ficar se vestindo, sabe, com as suas melhores roupas? Então o seu objetivo em si não é só botar o shape, o seu objetivo é ser mulher, então você tá indo pra academia para chamar a atenção das minas, e não é um problema, só que se você quiser diminuir a estrada em torno de botar o shape, você consegue fazer isso em casa. Você consegue pegar um treino alinhado às suas vontades, alinhado a uma junção de calistenia mais treinos híbridos, né, com cargas, pode ser halter, o que for, e alinhar isso ao seu objetivo, tornando e simplificando aquilo. Então, é simples. É exatamente igual outra pessoa, uma pessoa que fala que quer ser rica e ela está trabalhando e está estudando pra caramba. Cara, você está estudando pra caramba e tá trabalhando pra caramba. Você sabia que a maioria dos ricos, eles nem sequer têm faculdade? Eles só fazem faculdade depois por questão de network, mas eles nem sequer têm faculdade. Muitos deles são empresários, muitos deles se jogam no ramo de venda e começam assim, aprendem a vender na prática, eles não precisam entrar em uma faculdade. Eu não estou dizendo contra a faculdade, mas estou dizendo que você não precisa só desse caminho para alcançar a riqueza. E isso é mais sobre simplificar o objetivo, entendeu? Simplificar a jornada, ao invés de fazer como muitos que, ao invés de simplificar, criam ou colocam aquele objetivo em torno de um alinhamento moral, porque se não colocar dentro de um alinhamento moral, o próprio indivíduo diminui a jornada dele. Quando eu falo diminui, não no sentido bom de chegar rápido a um objetivo, mas ele diminui em propósito, em energia, porque ele está tentando mentir para ele mesmo em torno dessa questão. E eu falo para vocês e repito, a mente ela tem um poder absurdo porque ela é um mecanismo de combustível. Se você coloca o combustível certo na sua mente, você vai longe. Se você coloca um combustível adulterado, você não vai longe. E outra, você vai danificar até aquilo que tem uma qualidade. Às vezes você tem uma qualidade, às vezes você tem um talento, às vezes você tem uma habilidade. Se você coloca um combustível ruim na sua mente, você acaba atrapalhando com que você consiga alcançar aquele objetivo. Bom, eu comecei o vídeo falando de mina, mas quem escutou até o final vai ver uma qualidade nisso, vai conseguir ver uma qualidade em torno do conteúdo. Enfim, desculpa o corte, mas eu acho que vocês entenderam, né? Então quem chegou até o final, valeu aí. E caso queira pedir aí, inclusive, um tema de vídeo, peça, aproveita aí que está em desconto. Caso queira o livro da estética, é só me chamar no meu Instagram. Caso queira entrar no grupo, o grupo tá muito da hora, tem um pessoal da hora. E, inclusive eu vou tirar pessoas que não estão falando no grupo. Simplesmente eu vou tirar e vou atualizar, vou colocar novas pessoas lá. E é isso, tá? Só pra deixar claro aqui. Então me chama lá no meu Instagram de 369. Caso queira um tema de livro, pede lá também. Caso queira uma live também, porque o pessoal às vezes pede uma live com tema. Convidadas também, só pedir lá, entendeu? É baratinho, você vai ter uns vídeos que os temas que você quer e também vou chamar convidadas. Beleza? Então é isso, é nóis e falou!